verdade do Teu Espírito Santo seja sobre nós neste momento e que nós possamos ouvir a Tua voz, Pai, através do Teu servo. Assim nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Amém. Graças a Deus. Cantamos Quem Já Pisou no Santo dos Santos. Em outro lugar não sabe viver. Quem já pisou no Santo dos Santos aqui, levanta a sua mão. Amém. É impossível ter pisado no Santo dos Santos, entrar na presença do Senhor e não ter uma vida transformada. Essa noite nós vamos meditar a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 19, amém? Mas eu gostaria de iniciar essa mensagem não pelo livro de Atos. O texto de introdução se encontra em Mateus capítulo 16. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, nós vamos ler do 13 ao 19, amém? Vamos falar sobre uma igreja que é imparável, amém? Amém? Uma igreja que é imparável. Ninguém para a igreja do Senhor. O Luke, ele veio testemunhar sobre missões, aquilo que tem acontecido na Nicarágua, não é isso? Em outros países pelo mundo, Afeganistão, enfim, perseguição. E o que pedimos a Cristo é para que Ele proteja a sua igreja, mas que acima de tudo, alicerce a sua fé. A palavra de Deus há de se cumprir. Não tem como fugir das verdades contidas na palavra de Deus. Haverá um tempo que haverá grande perseguição, não só em alguns países, mas no mundo inteiro. Porque a palavra de Deus testifica isso vai acontecer. Então o que precisamos fazer é alicerçar a nossa fé. Termos consciência de que a palavra de Deus vai se cumprir. E pedir ao Senhor força, sabedoria, graça, a unção de colocarmos os nossos pés firmes, inabalável, seguindo ao Senhor, independente da perseguição. Você não enxerga no nosso Brasil, no Brasil de hoje, que já não há perseguição? Meus irmãos, jovens da igreja, jovens do Senhor, é hora de acordar. Dentro da nossa nação, a perseguição já começou. Mas a igreja do Senhor, ela é imparável. Sabe por quê? Porque somos alicerçados numa rocha. E a palavra de Deus diz que ela é rocha eterna, Jesus Cristo. No nome de Jesus há poder, força, graça para nos sustentar. E que a igreja sempre vai continuar de forma que ninguém pode parar. Tem um louvor que diz que ninguém pode parar essa obra, porque a obra é santa. Mateus capítulo 16, verso 13, diz assim, depois nós vamos para o texto de Atos 19, amém? Mas eu gostaria de começar por aqui. Indo Jesus, no 13, 16 e 13 de Mateus, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Então Jesus perguntou, mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse,
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, que significa filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Petrus, pequena pedra, Pedro. E sobre essa pedra, que é rocha, Jesus, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você entende nessa palavra de Cristo que existe oposição ao caminhar da igreja do Senhor, mas a igreja do Senhor, ela é imparável. Porque ele disse que sobre essa pedra, rocha, ele edificaria uma igreja, e a igreja está aqui hoje. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus o Cristo, ele teve um diálogo com os seus discípulos e apóstolos. Alguns disseram João Batista, outro Elias, Jeremias, algum grande profeta. Pedro, então, impetuoso Pedro, que Jesus chamava de Petrus, no original, pequena pedra. Ele se levanta e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. No 19 diz assim: dar-te-ei, ele está dizendo que daria à igreja, e deu à igreja, as chaves do reino e dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra, igreja, terá sido desligado nos céus. Ele conclui: então advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Isso aqui é um dos primeiros textos que fala sobre igreja. A palavra igreja deriva do grego, do original grego, que chama eclésia, o termo eclésia, que significa aqueles que foram chamados para fora. Então, o termo original da palavra igreja, eclésia, significa aqueles que foram chamados para fora. Assim como exemplo do povo israelita que estava escravo no Egito, que foi chamado de uma terra de escravidão para fora daquela terra de escravidão. Então a igreja, ela foi chamada para fora de onde? Fora do mundo e do pecado e de tudo que desagrada a Deus. A igreja do Senhor foi chamada para fora, para ser uma igreja santa, abençoada, mas acima de tudo, imparável. A palavra igreja, ela tem dois significados no Novo Testamento. Alguns textos vão falar de igreja como templo, local de reunião de crentes em Cristo Jesus, que se reúnem para adorar, para a comunhão e para o serviço cristão, mas também fala de uma igreja universal, corpo de Cristo, uma igreja universal, onde todos os salvos, os santos, aqueles que não tiveram medo de abrir a sua boca e o seu coração, porque Jesus bate na porta e pede para abrir. Todo aquele que abre se torna membro desse corpo. Todo aquele que tem a coragem de levantar sua mão e dizer, eu quero esse Jesus que você pregou, eu quero, começa a fazer parte da igreja do Senhor, do corpo de Cristo. A igreja é imparável, meus irmãos, não tem como parar. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus preparou homens, mulheres, para serem seus discípulos. No livro de Atos, apresenta todo o trabalhar desses primeiros cristãos, que anunciaram depois da morte e ressurreição e subida de Jesus. Deixou um povo, uma igreja,
a qual pregava Jesus Cristo ressurreto, a palavra de Deus diz: se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. E aquele povo pregou, anunciou, trabalhou, foi perseguido. Perseguição, Luke. Mas eles não pararam. Você entende isso? Que independente da situação pelo qual no futuro possamos passar, a igreja continuará. A igreja é imparável. Essa obra é santa. O Espírito do Senhor habilita a igreja. Todos aqueles que se predispõem e entregam a sua vida ao Senhor e a obra do Senhor, independente da sua dificuldade, da sua fragilidade, Deus o habilita através do seu Espírito para continuar essa obra. Eu era tímido, eu era gago. A minha timidez fazia eu gaguejar. Hoje eu estou num púlpito pregando. Deus habilita através do seu Espírito, dá intrepidez, sabedoria, graça, poder, unção, autoridade no Espírito Santo. Foi nos dado um selo para que essa igreja seja imparável. O que você e eu precisamos é tomar posse dessa palavra e fazer a obra. Homens e mulheres entregaram a sua vida, está aqui na palavra de Deus, exemplos para nós. Para nós, igreja, jovens. Eu não vou dizer que você é o futuro da igreja, você é o presente da igreja hoje. Nós somos o presente da igreja. A minha geração, às vezes eu olho para trás e vejo a minha geração. Eu digo, meu Deus, poderíamos ter mudado essa nação. Mas eis que surge uma geração diferente, conhecedora de tudo que tem acontecido aí, porque a informação hoje ela é vasta. E jovem, Deus quer te usar como uma nova geração para mudar essa nação. A igreja é imparável. É você e eu que vamos ser usados para ganhar essa terra para Cristo, autor da minha fé, da minha salvação. Essa terra pertence a Ele. Ele nos deixou uma promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ei, você e eu viveremos para sempre com Cristo. Tem maior presente que esse, irmãos? Tem maior riqueza que essa? Deus, eu não quero pregar por posição. Eu não quero pregar por dinheiro. Mas eu quero anunciar a Tua palavra. Porque um dia eu quero viver para o Senhor e te ver face a face, viver eternamente contigo. Servimos ao Senhor, não pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é. A igreja do Senhor, e você faz parte dela, ela é imparável. Mas Deus conta com você. Com todas as suas e as minhas imperfeições, Deus conta com você. Com todos os seus medos, Deus conta com você. Com as suas dificuldades, Deus conta com você. Porque você faz parte de um povo, de uma igreja que é imparável. Deus não precisa de mim, mas Deus conta comigo. Se eu abandonar, outro virá aqui e a obra continuará, não parará, porque Ele é imparável. Deus não precisa de mim, mas conta comigo e com você. Abre em Atos 19. Vamos ver porque a igreja, alguns pontos pelo qual o apóstolo Paulo, um homem tão abençoado, tão sábio, um homem tão sábio, tremendamente usado por Deus,
Grande parte do Novo Testamento foi escrito por ele. Que homem usado por Deus. Meu Deus. Atos 19, irmãos. Atos capítulo 19. Nós vamos meditar do 1 ao 20. Mas deixa eu fazer uma pequena introdução a esse texto. Paulo aqui ele se encontrava na cidade de Éfeso, na Ásia Menor. Região da Ásia Menor. Cidade de Éfeso, naquela região, era a maior cidade. Lá existia um templo, uma das maravilhas do mundo daquela época, onde eles cultuavam uma deusa chamada Diana. Ali naquela cidade, aquele templo era fruto de renda para aquela população. Então, como algumas cidades do interior do nosso Brasil, como por exemplo Juazeiro do Norte, lá tem uma estátua. Eu passei um mês lá trabalhando naquela cidade. E a maioria daquele povo vive da adoração àquela estátua, do culto àquela estátua. Então, nessa cidade chamada Éfeso, havia um templo. E esse templo era destinado ao culto à deusa Diana. E Paulo é enviado por Deus para pregar a palavra lá, para anunciar. Por lá já tinha passado um homem chamado Apolo, grande orador, pregador, mas Apolo não tinha sido, ele não viu falar sobre o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele era um homem eloquente, pregava e chamava atenção, porque a sua pregação era cativante. Deus o usava, mas ele não conhecia o Espírito Santo. Então, Apolo é levado até outra cidade, a região da Acaia, se eu não me engano, Coríntios. E Paulo desce para Éfeso. Quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra 12 discípulos de Cristo, que não ouviram falar sobre o Espírito Santo. Paulo ali passa 2 anos, e vamos extrair desse texto alguns pontos que nos mostram por que a igreja de Cristo ela é imparável. Eu quero que você preste bem atenção e aprenda nessa noite por que a igreja de Cristo ela é imparável, porque você faz parte dessa igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando da igreja universal, não só da nossa igreja, de todas as igrejas que servem a Jesus Cristo com fidelidade, com verdade, pregando a palavra de Deus, o evangelho raiz. Evangelho raiz. Porque como dizia um pastor uma vez na rádio, eu escutando a pregação dele, tem muito evangelho fofo por aí sendo pregado. Evangelho que não transforma a vida do homem. Evangelho que não muda situações de pecado na vida do homem, não transformam a vida dele. Mas o evangelho de verdade, que fala de um Cristo que morreu na cruz, derramou seu sangue, que purifica o homem de todo pecado, que fala da cruz, que fala de uma porta estreita e de um caminho apertado. Esse evangelho tem sido pouco pregado, mas esse evangelho, quem primeiro o pregou foi o próprio Jesus. Como fugir dessa verdade? Quando fugimos dessa verdade, muitas vezes os nossos pés fraquejam. E muitas vezes, como atinamos para a vida, estamos longe e distantes do Senhor. Meu coração fica triste. Porque no ano passado, eu via jovens louvando ao Senhor nesse salão. Eu via jovens louvando ao Senhor e era bênção no louvor da igreja. Hoje eu vejo alguns pés desviados e meu coração fica triste. Precisamos, meu irmão, nessa igreja que é imparável, continuar pregando esse evangelho raiz. Esse evangelho que fala da porta estreita e do caminho apertado. Esse evangelho muda a vida do homem. Você entende isso? Você que tem um parente, um amigo, talvez um namorado, talvez um irmão, uma mãe ou um pai,
desviado. Esse evangelho é que precisa ser pregado, anunciado e dito que esse muda a vida do homem. Esse traz libertação e paz. Paz. Não tem dinheiro no mundo que pague paz no coração. Paz na sua vida. Louvar ao Senhor, na sua casa ter a alegria e o prazer. Eu falava para os homens ontem. Devemos ter prazer nas coisas que fazemos a Deus. Não fazer as coisas como se fosse uma carga pesada. Você sai da sua casa, vou fazer a obra, como se fosse uma coisa pesada. Não, mas prazerosa. A alegria de servir ao Senhor, de ver as vidas transformadas. Amém? Evangelho raiz, guarde isso, estude isso, leia sobre isso, pregue sobre isso. É isso que faz uma igreja ser imparável. A palavra de Deus, estava Paulo lá em Éfeso, 19:1. O primeiro ponto, pastor Jademir não gostava quando se falava ponto, né? Primeiro ponto que eu quero trazer para você, porque a igreja de Cristo ela é imparável. Porque a igreja, ela é guiada pela autoridade do Espírito Santo. Você pode dizer amém? A igreja de Cristo, primeiro ponto hoje, ela é imparável, porque ela é usada e guiada pelo poder do Espírito Santo. No verso 19:1 de Atos diz assim: aconteceu que estando Apolo em Corinto, Apolo estava longe. Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas da Ásia Menor, chegou a Éfeso. Então entenda, 2 pregadores. Um foi para Éfeso, o outro estava em Corinto. E achando ali alguns discípulos, 12 homens, você vai ver comigo no verso 7. Paulo chegou a Éfeso e encontrou ali 12 discípulos. No 2 diz assim, Paulo perguntou, recebeste porventura o Espírito Santo quando credes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, foste batizados? Eles responderam, no batismo de João. E é bom que você entenda, eu quero parar para ele explicar. Paulo encontra esses 12 discípulos. 12 discípulos de Jesus, lá em Éfeso. E pergunta a eles se eles foram batizados no Espírito Santo. E ele responde, não ouvimos nem falar que existe Espírito Santo. Porque o Evangelho estava começando a ser pregado. A doutrina, os livros de Paulo, nem existiam ainda. Então toda a doutrina estava sendo compilada ainda. Estava no coração de Deus. Mas Deus ainda ia levantar homens para escrever a doutrina da igreja hoje. E aqueles homens respondem a Paulo, nem ao menos sabíamos que existe o Espírito Santo. Então Paulo pergunta, em que batismo foi então que vocês foram batizados? No batismo de João, entenda que João pregava o batismo de arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Assim dizia João. Entenda que João não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o batismo de João era um batismo de arrependimento. Era uma palavra dura, raça de víboras. Arrependei-vos e sejam batizados. E quando eles eram por João batizado, lembre-se que quando Jesus foi batizado por João, João já havia feito vários batismos. João batizava e dizia, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então esses 12 homens discípulos disseram, fomos batizados no batismo de João, batismo de arrependimento. No 4 diz assim, disse-lhes Paulo, João
realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Então, quando João batizava, o batismo de arrependimento anunciava que viria um Messias. Mas o Messias ainda não tinha aparecido. E esses homens foram batizados nesse tipo de batismo. Batismo que hoje a gente conhece como batismo nas águas. Hoje um pouco diferente, porque batizamos hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eles, tendo ouvido isto no 5, foram batizados em nome, finalmente, de Jesus Cristo. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. No 6 diz assim: impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falava em línguas, como profetizava. Eram ao todo uns 12 homens. Eu quero que você entenda que eu e você, nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma igreja imparável, ela necessita, ela carece do poder e da autoridade do Espírito Santo. O Espírito Santo foi nos dado para que nós fôssemos habilitados para continuar uma obra que se iniciou naquele encontro que Cristo anunciou: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? O Cristo, Jesus. E Jesus então anunciou que viria o Consolador, que nos habilitaria a continuar essa obra. Meu irmão, a história da igreja ela é vasta, ela é rica, ela é poderosa. Se você estudar a história da igreja, você vai se deparar com homens e mulheres que foram tremendamente usados por Deus através do seu Espírito. Se você quiser vasculhar a história da igreja, você vai ver que esses homens e essas mulheres, eles foram tremendamente usados, porque eles tinham sede de comunhão com o Espírito Santo. Homens e mulheres que usaram a sua vida para orar, para buscar. E o Espírito Santo é como uma fogueira dentro de você. Ei, você tem esse Espírito. Você tem como anda essa fogueira dentro de você. O Espírito Santo ele pode ser apagado se você não o buscar em comunhão, em oração, jejuns, palavra. Essa chama precisa ser viva, forte, abundante na nossa vida, para que nós possamos ser habilitados e usados de forma tremenda para continuar fazendo dessa igreja uma igreja imparável. Paulo ali impõe as mãos, batiza, depois ora. E a palavra de Deus diz que eles receberam o Espírito. E de imediato os dons do Espírito são coisas diferentes, ok? Receber o Espírito e receber dons do Espírito, porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 12, fala sobre o Espírito Santo, os dons. Diz que o Espírito Santo distribui os dons conforme lhe apraz, conforme a vontade dele. E Paulo nos orienta: buscai com zelo os melhores dons. Veja que coisa tremenda como Deus faz. Nos habilita com o Espírito, você tem o Espírito Santo, não se esqueça. Existe uma chama, existe uma fogueira dentro de você, que cabe a você manter essa fogueira acesa. Só depende de você. Deus te habilitou, Deus te deu. O Consolador que vive com você todos os dias, que fala ao seu ouvido, falou comigo ali essa noite. Na hora da oferta, disse: dê o seu melhor. O seu melhor não é esse que você está tirando da sua carteira. Dê o que você tem de melhor.
sim, Senhor. Sim, Senhor. O meu melhor. Sabe qual é o meu melhor e o seu melhor? A minha vida. Jesus é meu amigo. Sabe o que eu posso dar de melhor para Ele? A minha vida. Não existe amor maior do que esse, de dar a sua própria vida por alguém. A minha vida é tua, Senhor. Faz dela conforme a tua vontade. O dia que o Senhor quiser me levar, me leve. Vou morar contigo. Mas enquanto estiver pisando nessa terra, nesse Brasil que eu amo, pregarei a tua palavra. Mas me habilita, porque eu vou te buscar. Porque ele diz na palavra, buscar-me-ei e me encontrarei quando me buscardes de todo o vosso coração. Onde está o meu coração? Está no meu trabalho, na minha profissão? Naquilo que eu quero ser como profissional? É isso o meu anelo? Porque um dia foi na minha vida. Um dia foi. E o meu anelo era aprender sobre engenharia. Talvez vocês achem engraçado. Eu amo montar as coisas. Eu amo aprender. Eu amo aprender. Seja em que ramo for. Coisas que edificam a vida da gente. Quando eu não conhecia Cristo, eu queria aprender. E aquilo era o meu anelo. Tudo para mim. Me esqueci até da minha família. Tem fotos na minha casa nessa época que eu olho e dá vontade de chorar. Porque lá naquela foto está minha esposa, minha filha e o meu filho. E onde estava eu? Buscando o meu anelo. Nas universidades, não estou dizendo que estudar, pelo amor de Deus. Estude. Mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Até que um dia, dentro da universidade, eu tive um encontro com um amigo chamado Daniel. Tem nome de profeta. Daniel me apresentou esse Jesus e me perguntou: você crê nas histórias que são contadas na Bíblia Sagrada? E ali eu comecei um diálogo com Daniel. E Daniel, toda vez que me encontrava naquela faculdade, ele me evangelizava. Até que um dia, o meu coração foi movido pelo Espírito do Senhor, porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Veja que coisa linda. É Jesus Cristo. Aceitei Jesus na igreja do Nazareno do Engenho do Meio. Pastor Altair Agostinho de Oliveira. Homem de Deus. Busca a santidade. E ali eu entreguei a minha vida a Jesus. E a palavra de Deus nos orienta. No livro de Coríntios também. Que todo aquele que confessa Jesus, ninguém diz Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Aquele dia que eu levantei a minha mão e de coração abri o meu coração para Cristo, recebi o Espírito Santo, assim como você. E de lá para cá, o que eu peço a Deus é para que seja tremendamente usado por Ele para abençoar a igreja do Senhor, independente de posição. Nunca procurei posição de pastor, nunca. Nunca quis ser pastor. Mas os rumos que Deus colocou na minha vida me levaram a essa posição. Se um dia Deus quiser me tirar, vou servir a Jesus Cristo da mesma forma no banco. Mas enquanto eu estiver dentro da igreja, que é imparável, pregarei e anunciarei o Cristo, a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã, a rosa de Sarão, Jesus Cristo que muda a vida. Amém? Por que a igreja de Cristo é imparável? Porque a igreja é guiada pelo Espírito Santo. Você tem uma fogueira dentro de você. Não deixe que essa fogueira se apague. Não coloque as suas dificuldades à frente daquilo que Deus tem para a sua vida. Deus quer te usar, jovem. Deus vai te usar. Só depende de você. Amém? 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 Amém. Graças a Deus. Versículo 8.
Segundo ponto, pastora Bárbara. Ainda bem que o pastor Jademir. Por que a igreja de Cristo é imparável? Porque ela prega acerca do reino de Deus de forma ousada. Esse é o detalhe. De forma ousada. No 8 diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga. Paulo tinha sempre essa mania. Nas cidades que ele chegava, ele procurava a sinagoga. E lá ele começava a anunciar. Onde falava de forma ousada. Falava de forma ousada, falava ousadamente. Dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam insensíveis, duros e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos. Paulo se afastou e levou com ele os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de um homem chamado Tirano. No 10 diz assim: durou isto, lá na escola de Tirano, onde Paulo pregava, durou isto por espaço de 2 anos. Paulo ali naquela escola, não sei se ele alugou, não sei se ele conseguiu espaço, mas ali durante 2 anos, ele ensinava a respeito do reino dos céus de forma ousada, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Preste bem atenção. A cidade era Éfeso, mas a palavra de Deus diz que a forma ousada com que Paulo anunciava o reino de Deus alcançou toda a Ásia. Que coisa, que coisa. É como se a gente pregasse aqui em Recife, impactasse a cidade do Recife. Mas não só a cidade do Recife, como todo o Nordeste. Que forma ousada é essa, irmãos? A igreja de Cristo, ela é imparável, porque ela prega o reino de Deus de forma ousada. Ei, jovem, se habilite para pregar a palavra de Deus de forma ousada. Quando eu falo se habilitar, busque mais a Deus. Eu sei que aqui nesse salão, talvez você que está nos assistindo, você tenha buscado ao Senhor. Tem o seu momento de devocional, estudos da palavra. Você está procurando se habilitar, se capacitar, crescer. E quando eu olho para o rostinho de Gabi, eu me lembro de sábado passado, quando ela pregava. Eu dizia a ela: seja você mesmo. Palavra leve, palavra de Deus, agradável, temperada com sal. Pregar de forma ousada é ser você mesmo, mas anunciar as verdades contidas na palavra de Deus. Pregar de forma ousada é ser usado, deixar-se ser usado por Deus. Pregar de forma ousada é antes se preparar, não só na palavra, mas de joelhos no chão. Vai acontecer com você sábados em que a pastora ou o irmão Luiz vai chegar para você e dizer: sábado que vem você dará o seu testemunho. Sábado que vem você trará a palavra. Então você tem toda uma semana para se preparar para anunciar a palavra de Deus de forma ousada. Toda uma semana para orar. Toda uma semana para ler e meditar. Ter experiências com Deus durante a semana. E no final de semana, no sábado, anunciar a palavra de Deus de forma ousada. A igreja está levantando ministérios e vamos visitar ruas, esquinas, lugares, pessoas que precisam escutar a palavra de Deus sobre o reino de Deus de forma ousada. Então precisamos, como igreja do Senhor, eu e você, se preparar para anunciar a palavra de Deus de forma ousada. Eu iniciei essa pequena mensagem dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer
sobre a igreja, assim disse Jesus. Então existe oposição. E quando anunciamos a palavra de Deus de forma ousada, invadimos o inferno. Saqueamos o inferno. Tiramos de lá vidas que se encontram destruídas, doentes, em pecado, tristeza de alma, longe da paz que só Cristo pode dar, sendo carentes dessa pregação de forma ousada. A igreja de Cristo, ela é imparável. Mas Deus conta com você e comigo para anunciar o reino de Deus de forma ousada. Falei para você que eu nem falava direito. Hoje eu ainda gaguejo um pouco. Imagina quando eu ficava tremendo, quando tinha que apresentar algo na escola ou na faculdade, um trabalho. Era um terror para mim. Mas o Espírito do Senhor me habilitou. Eu me lembro que depois que eu me converti, alguns meses, eu acho que mais de ano, e eu fui chamado na faculdade sorteado, né? Fizeram um sorteio e daquele grupo eu ia apresentar o trabalho na faculdade. E eu percebi que quando eu fiquei lá na frente da turma, o medo já tinha passado, porque na igreja a gente é chamado para orar, para deixar uma palavra, e aquilo ali tirou a minha timidez. Eu me lembro que quando eu abri a minha boca, eu disse, saudo a igreja com a paz do Senhor, aí eu me lembrei que estava na faculdade, meu Deus. Mas todo medo tinha ido embora. Amém? Deus habilita, Deus habilita. Deus é maravilhoso em Cristo, na igreja do Senhor, a gente só faz crescer. Quem me dera todos os pais e mães trouxessem os seus filhos para a igreja. É maravilhoso servir ao Senhor, é maravilhoso estar nessa igreja imparável. Aqui nós somos habilitados espiritualmente, mas também Deus nos habilita para andarmos, né, no mundo secular, nas universidades, no nosso trabalho, nosso casamento, nosso namoro. Deus nos habilita, o Espírito do Senhor é contigo. Amém? Então, por que a igreja de Cristo é imparável? Porque prega acerca do reino de Deus de forma ousada. Então, jovem, continue a anunciar a palavra de Deus de forma ousada. Não tenha medo. Não tenha medo. Jesus deixou uma promessa. Quando você estiver para anunciar a palavra de Deus, saiba que o Espírito Santo te habilitará. Confia nele. Amém? Confie nele. Eu não confio em minha sabedoria. Eu não confio em minha eloquência que eu não tenho. Mas eu confio em Deus. E eu vou. Eu digo, Senhor, eis-me aqui. Me ajuda. Me habilita. E eu vou. Terceiro ponto. Por que a igreja de Cristo ela é imparável? Porque ela pode fazer o que o mundo jamais conseguirá fazer. Milagres extraordinários. Amém? Continue comigo no verso 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Veja que coisa. Pela mão de Paulo, quem fazia era Deus, mas usava a mão de Paulo. E os milagres eram extraordinários. No 12 diz assim, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Enfermidades eram retiradas e espíritos também eram retirados. No 13 diz assim, e alguns judeus, aqui entra o mundo, viu? Você viu que o homem de Deus, usado por Deus, curava os enfermos e libertava de espíritos imundos. No 13 entra o mundo. É o que eu disse a você. O mundo não pode fazer o que a igreja imparável faz. No 13 diz assim, alguns judeus exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo,
Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. No 15 diz assim: mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Você viu a diferença de um homem de Deus, usado por Deus, onde Deus fazia milagres extraordinários, diz a palavra. A diferença de um homem que não serve a Jesus e que teve a pretensão, homens que tiveram a pretensão de fazer o que Paulo fazia. E diz a palavra que o espírito maligno tomou um endemoniado e deu-lhe uma surra. Deu-lhes uma surra, né? 7 filhos do sumo sacerdote. Mas sem Cristo não existe sumo sacerdote que dê jeito em espírito maligno. A igreja de Cristo, ela é imparável, porque ela é capaz de usar homens e mulheres, e preste bem atenção. Você tem essa autoridade no Espírito Santo. Paulo era homem, como eu e você. Quando eu falo homem ou mulher. Servos do Senhor. Nós somos, como Paulo, servos do mesmo Deus. Se a Bíblia diz que ele fazia milagres extraordinários, hoje também a igreja imparável pode fazer milagres. Eu tenho dito uma coisa a Deus nas minhas orações. Deus permite que o meu ministério seja um ministério de bênção e um ministério diferente. Não seja só de palavras, mas de palavra, como diz a palavra de Deus, e de poder. Porque o poder de Deus, que cura enfermos, que ressuscitou mortos, como diz a palavra de Deus diz que o lenço de Paulo curava e libertava endemoniados. Deus, os meus olhos, eu digo a Deus, Deus, eu quero ver isso, os meus olhos querem ver isso. Quando nós fizemos a viagem missionária com o Religário, visitamos aquela comunidade lá no sertão, os meus olhos viram isso. Eu vi endemoniado sendo liberto. E quando o liberto pediu para ser batizado e sendo batizado ali, onde nem tanque a gente tinha, e eu disse, me arrume um punhado de água. Trouxeram uma vasilha de margarina, cheia de água. E foi ali com aquela água que aquela mulher, antes endemoniada, agora liberta em Cristo, foi batizada. Deus tem feito eu ver milagres extraordinários. Nós dividimos o grupo. Eu estava numa residência, a endemoniada estava em outra. Chegaram correndo dizendo, pastor, vamos lá que a mulher está endemoniada. Então eu saí andando. Quando cheguei no meio do caminho, eu disse, traga o louvor, vai chamar Felipe. Porque a palavra de Deus diz que Deus habita em meio aos louvores. E não há Satanás que suporte o louvor. Trago os louvores. E fiquei esperando. Mas olhando, procurando, eu não sabia qual era a casa. Eu olhei de longe e vi uma movimentação. Eu disse, acho que é aquela, eu vou para lá. No meio do caminho, Rafael, esposo da pastora Emily, veio correndo numa alegria que você não imagina, dizendo, pastor, nós conseguimos, a mulher está liberta. Eu disse, glória a Deus. Ele disse, essa experiência era para a gente passar. Era para eles passar. O Senhor pode batizar a mulher, ela quer ser batizada. Eu disse, vamos embora batizar essa mulher. Em nome de Jesus. E foi uma bênção. Os meus olhos viram
coisas que só a gente lê, só vê na Bíblia. Os meus olhos viram. Eu digo, eu quero mais, Senhor. Eu quero mais. Quero viver experiências contigo, assim como Paulo e outros homens e mulheres tiveram na palavra do Senhor. Amém? Que você tenha esse desejo também. Quarto e último ponto. Por que a igreja de Cristo ela é imparável? A igreja de Cristo é imparável porque o evangelho é mudança de vida. O evangelho, ele é mudança de vida. Se o evangelho não mudou a sua vida, é porque você não mergulhou ainda na imensidão do evangelho. O evangelho, ele é rico. Boas novas do Senhor. Jesus nos trouxe uma boa nova de salvação. E ele traz mudança de vida, mudança para melhor, para melhor. Versículo 18. 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente, ou seja, dando testemunho das suas próprias obras, das suas próprias experiências com Deus. No 19 diz assim, também muitos, veja a mudança, também muitos dos que dos que haviam praticado artes mágicas, ou seja, feitiçaria, reunindo os seus livros, lembre-se que Éfeso era uma cidade idólatra, que adorava a deusa Diana. E existiam livros, e livros naquela época era caro, irmão. Não é como hoje. Para você ter um livro, era caro. Então, eles, reunindo os seus livros, os queimaram, livros de feitiçaria, diante de todos. Calculados o seu preço, achou-se que montavam a 50.000 denários. Eu quero dizer para você, 50.000 denários. Um denário era o valor do trabalho de um homem durante um dia. 50.000, se você pegar uma calculadora e multiplicar, dá para mais de R$1 milhão. Para você ver a mudança de vida que teve aquele povo. Aqueles livros para ele, naquela cidade idólatra, eram uma riqueza. Mas tem riqueza maior do que Jesus? Tem riqueza maior do que o reino dos céus, de servir a Cristo? Não tem. Não tem. E eles queimaram aqueles livros. Mudança de vida. Achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Porque a igreja de Cristo ela é imparável. Porque a igreja de Cristo ela anuncia o evangelho, e o evangelho ele é mudança de vida. A igreja de Cristo ela sempre vai ser imparável. Agora ela conta com você. Ela não precisa de mim, mas ela conta comigo. Que você possa continuar sendo uma bênção nessa igreja que é imparável. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Que Deus possa ter te abençoado nessa noite através dessa pequena, não tão pequena, né? Mas dessa mensagem. Amém? Agradeço a liderança de jovens por mais esse convite. Continuo orando por vocês na terça-feira, mas também em casa, que pastor tem que orar, tem que tirar o tempo para estar na presença do Senhor, apresentando a sua igreja, os irmãos, os jovens, enfim, o povo de Deus. E Deus tem me chamado a orar mais, interceder mais pela igreja. Vejo alguns irmãos que têm sofrido, vejo outros que têm vacilado nos seus pés, né? E um pouco afastado de Jesus.
precisamos interceder, abençoar e orar por eles. Você faz parte de uma igreja que ela é imparável. Amém? Mantenha a chama do Espírito Santo acesa, firmemente acesa no seu coração. Deus, te louvamos nessa noite, Pai, te agradecemos, porque a tua palavra, ela é fiel, e o Senhor é fiel à tua palavra. Te agradecemos pelo testemunho do teu filho Paulo, Pai. Como Paulo fez, Pai, de forma ousada, pregou e anunciou o teu evangelho. Como Paulo fez milagres, como diz a tua palavra, de forma extraordinária. Em nome de Jesus, nos permite viver essas experiências como povo de Deus, como igreja imparável. Deus, queremos anunciar juntos, todos juntos, a tua doce e santa palavra. Ter experiências tremendas e testificá-las com os nossos próprios olhos e dizer: o Senhor é grande, digno é o Senhor, dono de todo o céu, toda a terra. Que o Brasil, Pai, seja revestido da tua salvação, da tua glória, em nome de Jesus Cristo. Te apresento a vida de cada jovem, Pai, e te peço, em nome de Jesus, pelos jovens que estão afastados da tua igreja. Deus, em nome de Jesus, traz de volta, Senhor. Saqueia o inferno nessa hora, Pai. Traz de volta, Espírito Santo. Chama acesa em nosso coração. Visita agora, Pai, o coração, Pai, desse jovem, dessa jovem, que se encontra triste e abatido, longe de Ti. Traz de volta, Espírito Santo, Tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Traz um renovo, traz de volta a Tua casa, para que possa Te servir com fidelidade, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a vida de cada jovem, os protege do mal. Guia os seus passos nos Teus caminhos, Pai. E que em nome de Jesus, a Tua unção seja derramada sobre a vida de cada um. Recebe a unção do Espírito do Senhor nessa noite. Seja pelo Senhor tremendamente abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Jesus te abençoe. Amém. Vamos finalizar com uma música. Depois, pastora Bárbara, se tem um aviso, vai dar a bênção para nós finalizarmos. Amém? Palavra abençoada, pastor Luciano, que o Senhor continue lhe abençoando. Que o Senhor possa retribuir a disponibilidade do seu coração de estar sempre aqui abençoando nossas vidas. Amém?